Boa noite para você que está ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, que está plugado no site resenhadabola.com.br, também no canal 8.tv.br. A partir de agora, estamos aqui tocando a bola com você nesta quinta-feira de muita informação, opinião e debate. O Resenha da Bola está chegando com toda a equipe Classe A de Esportes, tocando a bola com você. E olha, hoje tem muita informação, opinião, debate. Vamos falar muito do futebol de Campinas. A Ponte Preta já tem o seu novo treinador, João Brigatti, está de volta ao estádio Moisés Lucarelli. O Guarani entra em campo daqui a pouco, às 9h30 no Allianz Parque, para encarar o Palmeiras. É jogão de bola que você, claro, vai estar antenado. E já vamos falar tudo sobre este jogo. Vamos repercutir também aquilo que aconteceu ontem nos gramados deste país pela Copa do Brasil e lá fora também. O Flamengo, por exemplo, esteve em campo pela Recopa Sul-Americana. Então, tem muita coisa e hoje nós temos uma participação também muito especial aqui comigo no Resenha da Bola, o narrador esportivo da equipe Classe A de Esportes, Marco Soligo. Seja bem-vindo. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício Camargo. Boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente debater um pouquinho aí de Guarani, Ponte Preta e também a Recopa, a Copa do Brasil, enfim, tudo que o esporte e o futebol nos proporciona. Muito bem. E sem perda de tempo, já vamos falar logo da Ponte Preta. Como eu disse aqui na abertura, João Brigatti é o novo treinador da Ponte. Já nós vamos chegar nesta etapa. Você sabe, isso já foi dito aqui ontem pelo Guina Paiva, pelo Jacozinho, na nossa edição de quarta-feira, que houve toda uma reviravolta. Como nós já dizíamos, aliás, no programa de terça-feira, ao lado do Cassius, que esteve aqui ao meu lado, que a situação do Gilson Kleina era absolutamente insustentável, era uma questão de horas que ele fosse demitido. E a demissão dele, a oficialização da demissão, aconteceu exatamente no momento em que, na terça-feira, nós estávamos com o nosso programa aqui no ar. Ontem à tarde, o gerente de futebol da Ponte Preta, Gustavo Bueno, concedeu uma entrevista coletiva. Nesta entrevista, ele falou sobre a demissão do Gilson Kleina, explicou passo a passo como ela aconteceu, como o Gilson foi comunicado, como a diretoria chegou no consenso sobre a demissão, sobre o momento que não dava mais para sustentar o Gilson Kleina no comando da Ponte Preta e qual era o perfil, porque até então não havia sido definida a contratação do João Brigatti, existiam alguns nomes sendo estudados, o primeiro da lista, inclusive, não era o Brigatti. Vocês vão ver aí que ele foi questionado por colegas sobre os nomes, inclusive o Guto Ferreira era o número 1 da lista, mas não aceitou por questões financeiras e também porque ele tem interesses de dirigir equipes de Série A no Campeonato Brasileiro que está chegando por aí. Então, vale a pena você acompanhar a entrevista coletiva do dirigente da Ponte Preta e depois nós vamos falar mais sobre a chegada do João Brigatti. Acompanhe aí. Passar para vocês um pouquinho da cronologia aí dos fatos, aí dos acontecimentos ontem, né? Ontem, ao longo do dia, houve uma reunião da nossa diretoria, né? Nosso conselho, vamos dizer, conselho gestor, né? Consultivo do futebol, aonde ficou definido pela dispensa do Gilson Kleina e a sua comissão técnica, né? A partir desse momento, eu e o nosso presidente, Sebastião Arcanjo, nós ligamos para o Gilson, né? Fomos até o hotel, o nosso presidente fez questão de pessoalmente conversar com ele, até pela relação e até pelo histórico do Gilson no clube. Nós fomos até o hotel pessoalmente conversar com o Gilson e passar para ele a decisão tomada de mudança de comando, muito em virtude dos resultados. Infelizmente, os resultados não aconteceram, o time ainda não encaixou da maneira que a gente imaginava, e aí nós optamos por essa mudança no comando técnico. O Gilson, é claro que está chateado, porque tinha como ambição profissional continuar um planejamento dentro da Ponte Preta ao longo do ano, mas infelizmente as coisas não aconteceram, entendeu perfeitamente a decisão tomada, é um amigo pessoal nosso, tem todo o nosso respeito, desejamos para ele sucesso no próximo clube.
A partir desse momento, nós agendamos uma reunião para definir as possibilidades de novo comando técnico da equipe. Alguns nomes nós colocamos na mesa, dentro daquele perfil técnico e dentro da questão orçamentária que se enquadra dentro da Ponte Preta. E nós começamos aí a trabalhar em busca dessa definição, deixando claro que nós temos aí um profissional, Fabinho Moreno, que é um profissional muito conceituado, que nesse momento, de forma interina, vai comandar a equipe e tenha toda a nossa confiança. Ô Gustavo, a gente sabe que vocês estão conversando com o treinador, ele está empregado, ele está conversando com a diretoria do outro clube para ver se libera, mas eu queria saber de contratações. Vocês vão trazer mais 2 jogadores, tem mais 2 vagas aí em aberto, e qual posições vocês estão procurando? Olha, com relação a contratações, nós traçamos um planejamento no começo do ano, né? É muito importante a gente ressaltar que acho que 80% ou 90% da imprensa e da nossa torcida foi um consenso da montagem do nosso elenco, né? A gente sempre acompanhou o comentário de vocês, a repercussão da nossa torcida, e sempre houve um elogio por grande parte da mídia na questão da montagem do nosso elenco. A gente também tem a ciência de que o time ainda não deu liga, né? Alguns fatos a gente precisa colocar e pontuar para vocês. Nós estamos com uma equipe em reconstrução. Do ano passado nós temos o Roger, que era titular absoluto, e o Ivan, que está voltando agora. Os demais jogadores são novos jogadores que se apresentaram esse ano. Nós estamos em 40 dias, 10 de pré-temporada e 1 mês de competição, 6 jogos. Então é muito precipitado agora a gente achar que mudar a nossa opinião ou achar que o elenco não serve. Não, nós temos convicção no nosso elenco, sabemos que necessita de algumas contratações. Isso será feito no momento oportuno, né? E dentro daquilo que a gente entende que possa vir para contribuir. Mas eu acho que a Ponte Preta passa por um processo como outros clubes vêm passando, com exceção do Flamengo. De organização. E a Ponte não é diferente. Talvez criou-se uma expectativa muito grande e as coisas não aconteceram. Mas nós não duvidamos, nós acreditamos no nosso elenco. Volto a dizer, sabemos das necessidades, das carências que precisam ser contratadas para o brasileiro, mas a gente tem que ter um pouco de calma e ponderação nas avaliações que são feitas pelo período curto e por todas essas situações que eu falei para vocês. Comparando com o ano passado, a gente está 1 ponto na frente. O ano passado foi desclassificado 2 vezes pelo mesmo adversário da Copa do Brasil. Nós classificamos com uma vitória. Talvez se não foi convincente, mas houve a vitória. Então, assim, algumas ponderações precisam feitas, né? Porque eu costumo dizer que a gente não pode na vitória achar que está tudo certo e na derrota também achar que nada presta. Alguns nomes ventilados, João Brigatti, Guto Ferreira, Zé Ricardo, mas qual o perfil de técnico para esse momento, para tirar a Ponte Preta dessa situação complicada no Campeonato Paulista e projetando a Série B? Eu acho que a situação complicada, uma vitória contra a Ferroviária nos coloca 9 pontos, nos deixa muito próximo da classificação. Então eu acho que nós precisamos melhorar, evoluir, mas a gente tem que ter um pouco de calma com relação a essa análise que é feita, né? Para a gente não achar que está tudo errado. O perfil é um perfil que a gente busca de um treinador competitivo, de um treinador que faça o time da Ponte Preta jogar, de uma equipe de velocidade, uma equipe vibrante, uma equipe com atitude, que se impõe contra o adversário. É isso que a gente busca. Alguns profissionais foram contactados, vocês sabem disso. Uns têm expectativa de assumir clubes da Série A, então nesse momento não tem o interesse de vir para a Ponte. Outros nós estamos conversando. Isso acho que faz parte do mercado. Não temos nada de concreto. Vocês podem ter certeza absoluta que a partir do momento que houver um acerto, a gente passa para você de forma oficial. Ô Gustavo, deixa eu voltar rapidinho na questão do Kleina, né? Você falou que pegou mais a questão dos resultados, que não foram bons, né? Em 6 jogos no Paulista, 4 derrotas. Foi mais mesmo a questão dos resultados ou que o time estava apresentando em campo e a falta de modificação em relação ao que estava sendo apresentado? Olha, são alguns fatores que acabam fazendo com que a troca aconteça. Eu volto a dizer, o time não deu liga. A gente também não pode credenciar tudo em cima do treinador, do comandante. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade, os atletas têm uma parcela de responsabilidade. Talvez o Gilson carregou
um peso, um fardo do ano passado, e isso já entra no começo do ano com uma pressão maior. Nós não podemos também tirar o valor profissional dele. São 4, se eu não me engano, 5 passagens pela ponte, mais sucesso do que fracasso. Então, eu acredito que se existe uma parcela de evolução e de melhora, por parte do Gilson, por parte da equipe, por parte da diretoria, a Ponte Preta ela é um todo, né? Bem, nós vimos aí a entrevista do executivo de futebol, Gustavo Bueno, da Ponte Preta. Repito, essa entrevista foi concedida ontem à tarde, quando ele explicou detalhes sobre a demissão do técnico Gilson Kleina. Falou aí, questionado que foi pelos colegas de imprensa, inclusive sobre a possibilidade de novas contratações. A Ponte tem 2 vagas em aberto na lista para o Campeonato Paulista. E aí ele falava sobre possibilidades de contratação. Mas hoje, por volta das 11, 11h30 da manhã, a Ponte Preta anunciou de maneira oficial o nome do seu novo comandante. E ele vai aparecer aí na sua tela. É um velho conhecido dos torcedores da Ponte Preta e nosso também. É o João Brigatti. Esta foi a imagem que a Ponte Preta divulgou no seu próprio site, né? Tá aí. Bem-vindo de volta, João Brigatti. Novamente comandante da Associação Atlética Ponte Preta. O João, que comandou a Macaca em 2018, assinou contrato até dezembro de 2020. Ele chega em Campinas na noite de sexta-feira, amanhã, portanto. No sábado, assiste ao jogo da Ponte Preta diante da Ferroviária no Majestoso e assume oficialmente na segunda-feira, quando vai acontecer a sua apresentação de maneira oficial. Ele ainda está lá em São Luís do Maranhão, onde dirigia, né, o Sampaio Corrêa, acertando aí sua mudança, seu retorno aqui para a cidade de Campinas. Ele tem residência em Campinas, mas estava lá dirigindo o Sampaio Corrêa, realizou seus acertos finais, rescisão de contrato, havia algumas pendências, mas elas foram resolvidas na manhã de hoje. Por isso, só na hora do almoço é que a Ponte pôde anunciar de maneira oficial o acerto com o Brigatti. Então está tudo certo, o Brigatti volta a comandar a Ponte Preta, seu clube do coração. Ele nunca negou isso, o amor que ele tem, apesar de ser, claro, um profissional, vem como profissional gabaritado que é, embora seja um profissional que está ainda em início de carreira, mas desde que deixou a Ponte Preta e foi treinar o Paysandu, fez um bom trabalho lá no Papão da Curuzu, acabou saindo do Paysandu, foi para o Sampaio Corrêa, conseguiu acesso ano passado da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, fazia uma boa campanha no Regional e na Copa do Nordeste, foi eliminado na Copa do Brasil, mas estaria absolutamente tranquilo lá, não fosse esse convite da Associação Atlética Ponte Preta. E o detalhe curioso, Marco e meus amigos, é que ele deve ser substituído lá por outro treinador aqui de Campinas, que é o Mazola Júnior, né, que deve seguir para lá, para o Sampaio Corrêa, para dirigir a equipe, auxiliado pelo André Dias, né? Até por uma indicação do próprio João Brigatti, que durante muito tempo foi auxiliar técnico do Mazola Júnior. Bem, nessa reviravolta tudo, você entende que era hora do João Brigatti reassumir o comando da Ponte Preta, Mário? Bom, Maurício, se o perfil procurado da Ponte Preta era mais ou menos este, e com relação ao Gilson Kleina, a Ponte Preta até que acertou, porque o João Brigatti tem aí o seu estilo muito parecido com o do Gilson Kleina, que é aquele técnico de vestiário, aquele técnico motivacional. A saída do Gilson Kleina era questão de tempo, até porque o Gilson Kleina foi contratado por aquela campanha, aquela arrancada que ele deu em 2018. Ou seja, já deu para sentir no Campeonato Brasileiro do ano passado que não teve aquela arrancada. Ou seja, não ia ser no Paulista que ele ia desenrolar, né, Maurício? Com certeza. A situação, eu entendo, e já coloquei isso aqui algumas vezes, de erro da diretoria da Ponte Preta, foi, não exatamente agora, mas foi já no final do ano passado, quando o trabalho do Gilson Kleina já era questionado, porque não deu certo, foi ter dado a ele a chance
de montar esse time, de contratar esses jogadores, de começar o trabalho nessa temporada. Aí foi tempo e dinheiro perdido pela diretoria da Ponte Preta, que poderia já ter contratado o próprio João Brigatti ou um outro profissional naquela altura do campeonato, ter começado esse campeonato paulista já de uma outra maneira, com uma outra mentalidade e não ter perdido tempo. Então perdeu-se aí a pré-temporada, perdeu-se o mês de janeiro, perdeu-se metade do mês de fevereiro, para a partir de agora, então, ter que seguir um campeonato. E veja, já passamos da metade do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está numa situação incômoda na classificação, embora seja a segunda no grupo, mas está batendo na porta de trás, na zona de rebaixamento do campeonato, tem que fazer uma recuperação. No sábado vai ser dirigida pelo Fabinho Moreno, que já comandou interinamente o Fluminense, né? É filho do Roberto Moreno, tem uma experiência aí muito grande também dentro do futebol, mas não tem cancha como treinador, vai fazer o melhor possível, naturalmente auxiliado à distância pelo Brigatti nesse compromisso de sábado. O Brigatti põe a sua cara, né, ao time a partir da próxima segunda-feira, vai dirigir efetivamente a partir do jogo contra o Vila Nova na quinta-feira da semana que vem pela Copa do Brasil. Vai ficar aí essa expectativa no ar de como ele vai conseguir mexer com esses próprios atletas que estão hoje, principalmente com o brio desses atletas, e vai ficar uma expectativa muito grande, Marco, se esses jogadores vão agir em campo de forma diferente que vinham trabalhando com o Gilson Kleina. Por quê? Porque a noção que eu tive, não sei se você concorda com isso, é que o Gilson não tinha controle sobre o grupo. Eu não via aquela história, o Gilson mandar e os jogadores obedecerem, e isso me parecia muito estranho. É como eu disse, né, Maurício, o trabalho do Gilson Kleina, ele é muito imediatista, ele tem que chegar e resolver. Se ele não resolve logo nas primeiras rodadas ali de participação dele efetiva dentro ali das 4 linhas, orientando os jogadores, se não deu certo logo de cara, dificilmente vai dar lá na frente. Agora, você disse aí a palavra cancha, é cancha que o torcedor está esperando que o João Brigatti traga dessa temporada dele no norte e nordeste do país, para ver se agora ele vai deslanchar na carreira dentro da Ponte Preta. Por quê? Quando eu estive com o João Brigatti há um tempo atrás, ele disse, eu me preparei para isso, então é agora que nós vamos ver. Porque o Paulista ele deve resolver. A grande expectativa é para o Brasileirão. Exatamente. Então vamos esperar para ver aquilo que acontece na sequência. O Fabinho Moreno teve uma reunião, inclusive, com o próprio Gustavo Bueno, com os jogadores, para que eles entendessem esse momento, essa transição, e já é possível que no jogo diante da Ferroviária nós já acompanhemos e já a torcida tenha um entendimento diferente do próprio rendimento dos atletas dentro de campo. E já vamos sentir também, na própria relação torcida-atletas, um clima mais leve, porque a pressão estava muito grande em cima do Gilson Kleina. Bem, o nosso Resenha da Bola vai para o primeiro intervalo. Já já nós voltamos para falar tudo de Guarani e Palmeiras. Não saia daí porque nós voltamos já já.